Olá, bom dia, graça e paz. Estou aqui nesse sábado, compartilhar com você uma palavra. Hoje eu estou em viagem, eu estou em um sítio, tem muitos animais aqui, ovelhas, cavalo. Belo ver a natureza, aquilo que Deus criou. Quero compartilhar algo com você que está em Salmos, Salmo 139, verso 14. A palavra de Deus diz assim: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As suas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Esse versículo é para você. Você foi de modo assombrosamente maravilhoso criado pelo Senhor. E você sabe disso. A sua alma, você tem certeza, você tem convicção. Quero te dizer que você foi criado para dar certo. Você foi criado pelo Senhor porque Ele te ama. A palavra de Deus nos diz que antes mesmo de estarmos no ventre da madre, Ele já pensou, Ele já planejou, Ele já idealizou os seus dias e Ele escreveu num livro. Está escrito, os seus dias estão todos escritos. Você é muito abençoado e você é muito amado. Mas às vezes os problemas, as tribulações, as situações difíceis do dia a dia desviam você ou até geram uma certa confusão na sua mente a respeito desse entendimento. Os problemas que você passa, as dificuldades no seu dia a dia, na sua vida, elas não são de Deus. Não foi o Senhor quem manda problema, quem manda doença, quem manda enfermidade. Não é. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, verso 16, diz assim que não vos enganeis, ou seja, não se enganem. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudanças. Ou seja, tudo que é bom é de Deus e tudo que é ruim é do diabo. Só que o diabo tem uma voz. Ali em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, fala para sermos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, o nosso inimigo, ele anda ao redor como um leão, rugindo à procura de quem ele possa devorar, tragar. Ou seja, essas muitas vozes acabam entrando na sua mente e você aceita. E você considera e pensa que às vezes algum mal, alguma situação na sua vida, ela veio da parte do Senhor, mas não veio não. Não veio não, porque do céu somente boa dádiva. Mas por que o inimigo faz isso? Por que ele ruge? Você sabe muito bem que o leão, quando ele vai atacar, ele não, ele não faz barulho. Ele chega de forma astuta e sorrateira. Caminha até sobre as folhas, e às vezes você nem ouve o barulho dele. Mas o inimigo, nosso inimigo, como está escrito na palavra de Deus, ele ruge para deixar você inquieto, para tirar você da posição de descanso. Veja bem, Salmos 91 diz assim que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ou seja, quando você sabe que você tem um lugar, que você tem um ambiente, Deus criou todas as coisas lá em Gênesis e diz assim que era bom. Mas quando ele cria o homem, ele fala que é muito bom. Então, e depois Deus descansou quando ele conclui toda a criação. Então Deus criou um ambiente e te colocou. Ele criou sua casa, ele criou sua família, ele criou seu ministério, ele criou você. E ele coloca nesse ambiente. E é nesse ambiente que o salmista diz aqui: quando eu sei que eu habito no Senhor, quando eu sei que eu sou amado, que eu tenho nele refúgio, esconderijo, eu descanso. Então, raciocina comigo. Essa voz desse leão, rugindo, do nosso inimigo para te tragar, ela nada mais é uma voz que quer gerar em você uma inquietação. Aí você fica desconfortável, fica querendo mudar aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom. E Ele criou você e falou, é muito bom. Então Ele te criou e te colocou num ambiente. Esse ambiente é de descanso, de dependência dEle. Não tente mudar aquilo que Deus criou. Apenas administre. Apenas cuide daquilo que Deus criou. Porque o Senhor criou Adão e Eva e os colocou no Éden para cuidar do jardim. Cuidar de tudo que Ele tinha criado.
Não tente mudar. A inquietação quer fazer você mudar seu marido, quer mudar seu casamento, quer mudar você, quer mudar seus filhos, quer mudar de emprego. Quantas pessoas ficam pulando de emprego em emprego, são inquietas, porque não consideraram Deus em suas decisões. Considere o Senhor em suas decisões, e Ele endireitará as suas veredas, Ele endireitará os seus caminhos. É muito mais fácil você perguntar para quem criou como você vai cuidar daquilo que Ele criou. Considere o Senhor em todo o tempo. Considere Ele. Considere Ele na sua vida. Ele vai endireitar os seus caminhos, Ele vai corrigir as suas veredas. Mas essa voz do nosso inimigo, como está escrito na palavra de Deus, vem gerar uma inquietação, vem gerar medo, vem gerar insegurança. E você foi criado para dar certo. Você foi colocado num ambiente. Esse ambiente é onde há a presença do Senhor. Considere. Ore um pouco mais, espere um pouco mais. Se você não tem um ok de Deus para fazer, para agir, para se mover, para mudar de emprego, para mudar de cidade, para tomar decisões relevantes, importantes, espere, espere, porque é nesse ambiente que o salmista diz: esse que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa nesse ambiente que é a sombra do Onipotente, onde eu sou guardado, onde eu sou cuidado, diz ao Senhor. Então Satanás, o diabo, ele tem uma voz que te deixa inquieto, tem uma voz que te deixa ansioso, tem uma voz que te deixa com medo, com temor, para que você queira mudar as coisas, enquanto na verdade você deve consultar ao Senhor a vontade dele para aquilo que ele criou e que ele te confia para cuidar. Consulte, porque o salmista diz: esse diz ao Senhor: tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, tu és em quem confio. Só confia no Senhor quem sabe que é muito amado. E nessa manhã eu quero te liberar essa palavra sobre você, que ela gere fé no seu coração, que toda ansiedade, toda angústia, toda preocupação, todo medo seja removido da sua vida, e que você possa dizer como o salmista diz: eu sou aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente. Tu és, Senhor, em quem eu confio, tu és o meu baluarte, tu és o meu refúgio. Porque da mesma forma que o inimigo diz coisas para você que tem te feito retroceder, parar, tem te deixado atemorizado, a palavra de Deus te diz que você foi criado de uma forma maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, você foi formado, e dentro de você tem uma voz, você tem uma convicção de que é assim e que é verdade. Eu te desafio nessa manhã, assim como o inimigo, ele tem falado algumas coisas na sua mente, tem te deixado atemorizado, que você possa fazer aquilo que está escrito em Marcos capítulo 11, verso 23, que diz assim: se você, eu te asseguro, se você disser a esse monte, entenda o monte como os seus problemas, como a sua ansiedade, a sua angústia, aquilo que tem te deixado atemorizado. Se você disser a esse monte, a esse problema, lança-te daqui, atira-te no mar, se você não duvidar no seu coração, e se você crer, assim acontecerá. Porque ele te criou para dar certo, ele te criou para viver uma vida exitosa, ele te criou para viver uma vida que vale a pena ser vivida, não viver com medo, atemorizado, escondido, ansioso e deprimido, ou deprimida, mas para dar certo. Que nessa manhã eu vou orar por você, você possa crer, receber essa palavra no seu coração, possa receber fé e crer que verdadeiramente Ele é o seu refúgio, Ele é o seu baluarte, Ele é em quem você pode confiar. Aleluia. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai de amor, eu oro pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por todas essas pessoas que ouvem, Senhor, essa mensagem, que elas possam, Senhor, ser alimentadas em fé, que elas possam crer, Senhor, que elas foram assombrosamente, maravilhosamente criadas por Ti, e que elas tenham essa certeza e convicção em seu coração, que elas possam, Senhor, erguer as suas mãos santas, olhar para o alto e crer e saber que Tu és o descanso, que Tu és o abrigo, e que elas são aqueles, Senhor, que podem dizer a Ti que o Senhor é aquele em quem confio, que o Senhor é o refúgio, o baluarte delas. Nessa manhã eu oro, Senhor, removendo toda ansiedade, todo medo, toda angústia sobre a vida delas, e declarando, Pai, que elas podem, que eles podem, Senhor, descansar em Ti. É um descanso na alma, na certeza e convicção que são amadas, favorecidas pelo Senhor. Em nome de Jesus, receba fé.
fé, receba amor e receba paz no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Fica na graça. Amém.